Olá, tudo bem? Bem, nesse vídeo aqui nós vamos voltar a demonstrar uma ferramenta que nós já tínhamos trabalhado com ela anteriormente. Na verdade são duas ferramentas, né? Corresponde ao padrão retangular e ao padrão circular. Nós tínhamos comentado sobre essas duas ferramentas lá na construção do esboço, né? Nós já tínhamos visto anteriormente, só que na construção do esboço, certo? Neste momento, eu estou trazendo, né? Estou voltando a demonstrar essas duas ferramentas, mas já com sólido modelado, já com sólido construído, certo? A gente vai perceber aqui que, na verdade, não tem muita diferença do que nós verificamos anteriormente e do que nós vamos tratar agora, certo? Então, vamos lá, começando aqui pelo padrão circular, certo? Então, temos aqui a ativação da ferramenta e aqui nesse caso nós temos, né, a caixa de diálogo que entra aqui para fazermos as nossas escolhas, certo? No momento aqui nós temos essa caixa de diálogo aqui, né, essa parte daqui com a seta aqui a gente vai verificar em relação ao corpo, face, operação, componente, ok? Lá seria, no caso do padrão no esboço, geralmente seria o objeto. Então, nesse caso aqui, nós vamos escolher o que se refere a esses elementos, que neste caso daqui é a operação. Na versão em inglês, ela vai estar escrito aqui, filters, certo? Então, vamos escolher, já estava aqui já selecionado, e aqui pede-se agora para selecionar o objeto. Então, eu vou iniciar aqui por essa parte daqui, certo? Esse elemento, mas observe só uma coisa, né, de antemão. Quando eu escolho ele, observe que uma parte dele ficou azulada, porém a outra parte que deve acompanhar, né, não está azulada, ou seja, é porque na verdade ela não foi, de uma certa forma, não foi selecionada, certo? Então, como eu estou tendo aqui observe, está vendo aqui? Tem essa seleção aqui que é, na verdade, o arredondamento, então eu vou, né, selecionar. Aqui também, às vezes fica aqui, tá vendo? Tem essa parte também que é outro arredondamento, certo? Que ele está aqui, mas ele também está aqui. Então eu posso selecionar tanto aqui já no sólido, como posso selecionar ele aqui, certo? Então foi tudo selecionado. Porque na verdade essa parte daqui, essa filtro, ela foi composta por três elementos. Foi na verdade aqui uma transição, ok? Para construir o sólido, e depois foi construída os arredondamentos, tanto aqui na borda como aqui na base, certo? Se eu só selecionasse somente a transição, só viria ela, ok? Então, feito isso, agora nós vamos selecionar o eixo. Então, vamos lá, colocando. Então, nesse caso aqui, como o desejo é de que ele se repita, né, sobre essa superfície curva aqui, sobre esse cilindro, superfície do cilindro, então, nesse caso, eu vou selecionar o próprio cilindro. Poderia colocar aqui, ó, a circunferência, né, mas aí eu vou colocar a própria face cilíndrica. Então, observe que neste caso, ela já foi colocada aqui sobre a face, né, todos os elementos que foram selecionados, tanto a transição quanto os arredondamentos. E neste caso, a gente vai se comportar como, né, naturalmente, como se fosse na composição do esboço. Então, nesse caso aqui, já está falando que é completo, certo? Porque todo ao redor dele, todos os 360 graus, e aqui a quantidade. Então a gente vai variar aqui a quantidade, 4, 5, vou colocar 6, certo? E aí agora dá o OK. Pronto. Feita, né, as múltiplas cópias daquele objeto que foi selecionado, ok? Dando continuidade, agora vamos fazer deste furo, certo? O furo é composto apenas por um único elemento, tá? Então, mais uma vez, a gente vem aqui em padrão circular. Por que o padrão circular? Porque o desejo é que esse elemento ele se repita ao longo da superfície, em torno de um centro daqui, ou então em torno dessa linha, né, circular. Então, mais uma vez, padrão circular. Observe que já está aqui o tipo do padrão, já foi selecionado. A operação também, né? O tipo de operação do objeto seria a operação, que já está selecionada. E depois selecionar o eixo. Então a gente pode
seleciona aqui esse círculo, ok? Pode selecionar ou este círculo daqui. Então, selecionado o círculo, ok? Ou, perdoe-me, vamos voltar à seleção do objeto, ok? Observe que a ordem não alterou, né? Primeiro eu selecionei o eixo, depois selecionei o objeto, não há problema nenhum. E agora vou também, né, colocar a quantidade. Então, 1, 4, 5 e 6 também, certo? E aí vou dar o OK. Pronto. Quanto ao padrão retangular, certo? Vai funcionar da mesma forma que nós vimos anteriormente quando estávamos construindo o esboço, né? Construir o esboço utilizando os padrões, tanto circular quanto o retangular. Mas vamos voltar aqui a fazer essa revisão já sobre o sólido. Então nós temos aqui, ao clicar, a caixa de diálogo de padrão retangular se abre, o tipo de objeto a gente vai escolher, né? Nesse caso, mais uma vez, como é só esse furo, então é a operação, tipo de objeto, o selecionar objeto, nesse caso, então vamos aqui selecionar objeto, certo? E aqui agora selecionar o eixo. Selecionar o eixo é escolher a direção aqui, se eu vou começar por essa direção ou se eu vou começar por essa direção aqui, nesse sentido. Então a repetição, as múltiplas cópias, vão se colocar nesse sentido ou nesse sentido, certo? Então eu vou clicar nessa aresta para dar o direcionamento, certo? E aqui neste caso, nós temos, né, abre-se o tipo de distribuição e as direções, certo? Nesse caso aqui, nós temos extensão e espaçamento. Qual a diferença? Já tratamos disso, mas vamos comentar mais uma vez. A extensão, a distribuição por extensão, é aquela em que se estabelece uma medida, né, uma distância entre um objeto e o outro, ou seja, a sua cópia, e ela se vai dar, né, essa múltiplas cópias, essa multiplicação de cópias se dará sobre uma distância pré-determinada, certo? Então, se eu coloco a distância de né, do primeiro ao último, como o próprio ícone comenta aqui, demonstra. Se eu quero uma distância do primeiro à última cópia de 15 centímetros, então o 15 centímetros é fixo, certo? E a quantidade de cópias se dará ao longo desses 15 centímetros. Se eu escolho por espaçamento e eu escolho também os 15 centímetros, então não será do primeiro ao último, né? Esses 15 centímetros vai ser de um objeto ao outro objeto, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, e aí essa distância do primeiro ao último vai ser aumentada, ok? Então, voltando à extensão, no nosso caso aqui, como são só dois, né? Ou seja, 2 nessa direção e 2 na outra direção, não vai fazer muita diferença, né, se é espaçamento ou extensão, certo? A quantidade aqui, eu já vou colocar aqui, ó, esse valor, só que tem uma outra situação, né? Para que eu possa repetir, fazer uma cópia disso de um outro lado, certo? E para que mantenha, né, a simetria, eu tenho que saber qual vai ser a distância de um para o outro. Eu não posso colocar qualquer distância, né? Porque existe uma relação de simetria que eu tenho que verificar qual é a distância do centro desse objeto para essa borda e desse elemento para essa borda, certo? Então isso deve estar, né, descrito em alguma coisa. No nosso caso aqui, observando, eu tenho aqui, observe que eu tenho a distância do centro desse furo para o que está em cima, ou seja, aqui mais à esquerda, né, é de 60 milímetros. E no sentido do comprimento, é de 85 milímetros. Então, 60 e 85. Feito isso, eu vou colocar aqui a distância de 60. Observe que já se deslocou, ok? Só que não são 3. Observe que aqui está como padrão. Foram 3 distribuídos de 60 em 60 milímetros, de centro a centro. Vou diminuir aqui a 2, ou então, observando, vou aqui aumentar, tá vendo? Quanto mais eu aumento a distância, ou melhor dizendo, a quantidade de cópias, a distância entre um e outro vai diminuindo, ok? Então, porque a distância de 60, ela é única, é do primeiro ao último, independente da quantidade. E essa quantidade vai ser distribuída ao longo dos 60 milímetros que foram colocados. Então, aqui 2, certo? Feito isso, agora eu vou clicar nessa seta para estabelecer
a outra quantidade, o outro valor, certo? E o número de repetições. Então aqui nós estamos tendo, né, 3 ainda, porque é o padrão. Vou aqui alterar a medida, que foi 85, certo? Observe que já foi deslocado. Então, do primeiro ao último, 85, só que não são 3, são apenas 2, certo? Então, nesse caso, é bom ter muito cuidado em função justamente, né, dessas dimensões. A gente tem que ter consciência, tem que estar gravado, ou então a gente faz a consulta lá no desenho, né, no projeto, digamos assim, para poder não errar, certo? Observe, se eu colocar aqui, ó, se eu não lembrasse, ou se eu não tivesse aqui um elemento de apoio, se eu colocasse, digamos, 95, valor qualquer. Observe que se estenderia, porém não estabeleceria essa questão de simetria, ou seja, a distância do centro desta cópia para esta borda não seria a mesma deste centro, do centro deste objeto para esta borda daqui, certo? Então vamos colocar o valor previsto lá no projeto e dar um OK. Pronto. Feito isso, nós temos aqui o nosso objeto, o nosso sólido geométrico, né, a nossa peça, como queiram chamar, já prontinha, certo? Então, eis as aplicações dos padrões retangular e circular. Um abraço.